Salve, salve pessoal, aqui é o professor Marcelo Sardinha, professor de Geografia, mais uma vez com vocês e dessa vez vamos falar um pouquinho sobre revoluções industriais, né? Vamos perceber um pouco aí como é que essas revoluções aconteceram, né? A importância delas e para a gente explicar essas revoluções industriais eu vou usar esse esquema aqui, ó, um esqueminha bem simples, bem básico, para você entender cada uma das revoluções, ok? Vamos começar aqui pela industrialização, a primeira revolução industrial que aconteceu no século XIX, lá por volta de 1784, né? Na verdade, é mais ou menos ali entre 1750, 1750 até 1780, que vai acontecer essa primeira revolução industrial. Ela vai ocorrer na Inglaterra, no Reino Unido, e vai se valer da fonte de energia do carvão mineral. Os principais tipos de indústrias que você vai ter nesse momento vão ser as indústrias carboníferas, indústrias têxteis, né, e indústrias siderúrgicas. São indústrias que vão inovar no desenvolvimento, na produção, na época, e ela vai acontecer de fato ali na Inglaterra. E aos poucos, ali entre 1780, 90, 1800, ela vai se expandindo para dentro do continente europeu, né, atingindo primeiro lá a França. Né? Então, são países aí que, de certa forma, estão dentro desse contexto aí. A grande inovação tecnológica dessa época foi o motor a vapor. Motor esse, então, que a partir do carvão mineral, aquecia a água saía do seu estado líquido para gasoso, e esse vapor sob pressão, uma fonte de energia contida, era utilizada então para movimentar as máquinas. Os trabalhos que eram feitos anteriormente a isso era a manufatura, onde os teares eram manuseados a partir da força de trabalho do ser humano. Então essa é a primeira revolução industrial, tá? Já no século seguinte nós temos a segunda revolução industrial. Acontece aí entre 1870, né, até o início do século XX, e ela vai acontecer em países como Estados Unidos, vai acontecer na Alemanha, vai acontecer no Japão, vai acontecer na Itália, né? Esses países, então, vão desenvolver essa segunda revolução industrial. O auge dela é o século XX, mas importante que nós entendamos que essa revolução ela vai se valer muito de uma nova fonte de energia, que é o petróleo. E a grande inovação tecnológica vai ser o quê? Vai ser o motor a combustão, motor de automóvel. Né? Não é à toa que já dentro do século XX, né, essa indústria, essa segunda revolução industrial, a indústria 2.0, ela vai ser desenvolvida dentro de uma lógica de produção um pouco diferente que era realizada até então. Vai surgir o famoso Fordismo, né, lá na fábrica da Ford, Henry Ford, então, vai desenvolver mecanismos em que, numa linha de produção, uma esteira, e com estoques, você tem então um funcionário ali fazendo tarefas repetitivas e produzindo ali essa produção, né? É a produção e consumo em massa, né? Não se esquecendo que é esse Fordismo, junto com a política do New Deal, que vai recuperar os Estados Unidos na crise de 1929, ok? Depois nós temos aí a terceira revolução industrial, que vai acontecer nos idos dos anos 70, 69, 70, vai acontecer nos Estados Unidos, no Japão e vai acontecer na Alemanha. Né? Então, esses três países eles vão desenvolver aí o que nós chamamos de terceira revolução industrial, que consiste em grandes inovações tecnológicas no campo da ciência, pesquisa, tecnologia, voltada às telecomunicações, à indústria aeroespacial, à biotecnologia, organismos geneticamente modificados, a robótica, né, a própria nanotecnologia. Não é à toa que nesse período aqui, ó, vai surgir, né, vai se aprofundar uma forma de produção um pouco diferente que até então existia. Estamos falando do toyotismo, né? Toyotismo foi desenvolvido lá no Japão, onde os robôs passam agora a dominar a linha de produção e você tem toda uma transformação no método produtivo a partir dessa época aí, né? O sistema toyotista que se vale do método Kanban, né, de engenharia de produção, onde você não tem estoque nas fábricas, onde você vai
produzir de uma maneira diferenciada para atender o mercado consumidor, né? Dentro da fábrica, os funcionários vão ser mais flexíveis, fazem várias atividades, tudo muda, né? A partir desse momento aqui. E aí, agora mais recentemente, vem se falando muito da indústria 4.0, né? Que acontece nos dias de hoje, no século 21. Então, estamos aí nessa quarta revolução. Revolução essa que é caracterizada pela inteligência artificial. Então, as máquinas que até então eram programadas e não tinham esse trabalho, vamos dizer assim, de reorganização do sistema produtivo, ela cumprir aquilo que era programada para fazer, vai ser um pouco diferente, já é um pouco diferente, porque elas vão ter essa atitude de decisão. As máquinas vão, por si só, né, através de uma inteligência artificial, desenvolver essa produção. Então, um exemplo prático é através de um tablet, você pede um vestuário aí, uma calça, por exemplo, o próprio sistema já manda isso para uma área de inteligência artificial e ele vai já dar o start na produção dos robôs, então cada vez menos o homem vai estar na linha de produção. Tá? Então, aqui nós temos praticamente aqui as 4 revoluções industriais, né? Importante a gente estabelecer isso, né? A fase do capitalismo industrial, entrando aqui no capitalismo financeiro e hoje no capitalismo informacional, né? Começando lá atrás pelas ideias liberais e hoje, né, voltando aí às ideias neoliberais, né? Não se esquecendo que nesse momento todo nós vamos ter uma forte intervenção do Estado, praticamente aqui na passagem da segunda para a terceira revolução, onde existiu o estado de bem-estar social, o welfare state, ok? Então, aqui nós temos as revoluções industriais, extremamente importante para você entender o mundo como ele é hoje através do processo de industrialização. Ao longo do tempo, então, foi se criando essas áreas onde se desenvolve muita pesquisa, ciência, tecnologia e desenvolvimento, né? Então, destaque aí para países com investimentos acima de 2%, né? Estamos falando dos Estados Unidos, da própria Austrália, países que são Japão, países que são referências no desenvolvimento de pesquisa, ciência e tecnologia, que foram aqueles responsáveis pela terceira revolução e são hoje também responsáveis pela quarta revolução, ok? Bom, aqui a gente termina, nós terminamos essa parte então de revoluções industriais. Espero que você tenha gostado. Sucesso e até a próxima.